Manny, o que um QA Sênior tem que ter então? Bem, agora um QA Sênior ele tem que ter tudo que eu já falei sobre um QA pleno, saber fazer isso com o pé nas costas, para tipos de projetos diferentes, e ainda por cima ele precisa ajudar QAs que estão querendo crescer na área. Então, sim, na minha opinião, um QA Sênior precisa compartilhar conhecimento e ajudar os QAs em volta a crescer com ele, certo? Isso faz toda a diferença. Você vira ponto de referência dentro da empresa, você se torna um QA que é desejado entre os times, porque você é um QA sênior que está conseguindo fazer com que as pessoas em volta evoluam. E não somente isso, você tem que ter conhecimentos, na minha opinião, de tecnologia, de desenvolvimento, pelo menos no nível júnior de desenvolvedor. Então, para um QA sênior, ser um QA realmente... Assim, você não necessariamente precisa disso, mas para você ser levado a sério, realmente levado a sério entre os desenvolvedores, entre o time, conseguir fazer perguntas, ou melhor, responder perguntas de alto nível, né? Para você conseguir esse emprego como sênior, né? Para você se tornar sênior, você não precisa disso, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu consegui sem saber disso, mas eu acho que isso fez toda a diferença para mim como sênior, que é você entender como desenvolve uma API, como desenvolve um front-end, como que um dev cria um teste unitário, porque você fala sobre teste unitário, pede para que os devs façam um teste unitário, mas às vezes você nem sabe como o teste unitário é feito. Então vale a pena. Por quê? Porque quando você precisar bater boca sobre esse assunto, quando você precisar conversar numa reunião sobre esse assunto, você está armado corretamente, tá bom? Então, para mim, fez muita diferença. Por quê? Porque quando você é um QA sênior, aí sim o seu pé está um pouquinho mais pesado. Aí sim você vai precisar de conhecimentos para poder argumentar em reuniões. E se você quer argumentar com o dev, você precisa saber como que o dev trabalha. Não adianta nada você pedir para ele fazer um negócio e aí ele fala assim, mas não dá para fazer isso. Como que você vai argumentar com o cara que dá, entendeu? Então, isso me ajudou muito. Tinha muito dev que eu falava assim, cara, mas você não consegue fazer desse jeito, XYZ? Ele falava, não dá. Só que eu já sei desenvolver. Eu sou desenvolvedor. Agora, né, depois de muito tempo estudando, trabalhando como QA, eu percebi que isso faria toda a diferença na minha carreira como sênior. E, cara, isso mudou totalmente a forma que as pessoas me enxergavam dentro das empresas. Então, eu chegava lá e falava sobre API, eu falava sobre arquitetura de projeto, eu falava sobre DevOps, eu falava sobre CI/CD, entendeu? Porque assim, você já sabe sobre teste de software, você já sabe sobre processo, você já sabe sobre teste automatizado e teste de API. Agora, vamos crescer um pouquinho a parte técnica. E assim, ela te dá tanto poder como QA, faz tanta diferença, que você acaba se tornando uma pessoa que realmente é querida dentro daquelas empresas. Então, eu já entrei em empresa dos caras falar assim, caraca, esse QA ele consegue conversar sobre arquitetura de software. Esse cara entende sobre microserviço, entende o que é um micro front-end. Ele sabe dar pitaco de solução. Isso me fez me destacar demais. Muito. Porque isso não é bem o seu trabalho, né? É o trabalho dos devs. Só que você vai cobrar esse trabalho em algum momento. Então, na minha opinião, a melhor forma de você fazer isso é botando a mão na massa também. Ah, Manny, você precisa criar um projeto gigante? Não, cara, vai lá, cria uma APIzinha. Vê como que uma API é feita. Inclusive tem, para vocês que estão aí da mentoria, né, pessoal? Tem um bootcamp que eu falo só sobre testes de API. Eu mostro como que faz uma API do zero, com JavaScript. Para vocês entenderem o que é realmente uma API, como que ela funciona, o que eu posso cobrar do meu desenvolvedor ou não. Vamos lá, vamos fazer um resumo. Se você quer se tornar um QA estagiário, saiba, você precisa ter faculdade. E você precisa saber um mínimo sobre QA. Teste de software já é mais que bom, a maioria das vezes. Você quer se tornar um QA Júnior? Aprenda pelo menos testes de software e processos. Se você quiser se sacar como QA Júnior e ganhar melhor como QA Júnior, aprenda testes automatizados e também testes de API. Se você quer se tornar um QA pleno, saiba como implementar essas 4 coisas que eu acabei de falar: testes de software, processos, né? Processo ágil no final das contas, testes automatizados e testes de API de forma infalível dentro dos projetos, de uma forma que você saiba o que você está fazendo e trazendo qualidade para um projeto. Se você quer se tornar um QA Sênior, você precisa fazer isso tudo com os pés nas costas, né? De uma forma super tranquila. Você precisa ajudar o seu time de qualidade a crescer cada vez mais, então você precisa sim compartilhar conhecimento com os outros QAs, sejam eles júnior, sejam eles pleno ou sênior, não importa. Isso é o trabalho de um sênior. E além disso, entender sobre ferramentas para poder melhorar a sua comunicação dentro do seu time, para trazer melhorias mais pontuais. E não só isso, que você tem também que conhecer ferramentas para melhorar a qualidade do seu projeto.
Talvez aí aprender, inclusive, algumas outras ferramentas, como, por exemplo, testes automatizados de aplicativo, né? Teste automatizado mobile, caso você tenha um projeto sobre mobile, e até mesmo saber trazer com muita perfeição testes automatizados super reliables, ok? Tudo isso vai te transformar num QA sênior que ganha muito bem e que não tem nenhum lugar, basicamente. Entendam, não, o que eu falei não é realidade para todos os cargos, não é realidade para todas as empresas. Tem muita empresa esperando de um QA sênior o que eu falei de um QA pleno, ou às vezes o que eu falei de um QA júnior, entende? Só com um pouquinho de experiência de tempo. Tem muita empresa que quer um QA sênior que queira tudo que eu falei e às vezes até um pouquinho mais, dependendo o quanto ela tá pagando ou o quão é complexo o projeto deles, tá certo? Só que saibam, quanto mais complexo e mais coisas eles quiserem, mais eles estão pagando. Então aprender vale muito a pena. A graça da área de qualidade é que tudo que você aprende acaba virando dinheiro. Sendo bem sincero, acaba virando a sua experiência, seu conhecimento que você aprendeu nunca é jogado fora e você provavelmente vai conseguir uma vaga que ganha mais só por causa disso. Então, lembrem-se disso. Essa é a diferença. Vocês viram que não tem grande diferença. Óbvio, tem que trabalhar 1 ano, 2 para você ser pleno. Para você ser considerado um QA sênior tem que ser de 3 anos a 5 anos, mais ou menos, trabalhando como QA. Mas galera, lembrem-se, um QA sênior no Brasil ganha 15 mil reais e ele consegue chegar a ganhar 40, 50 mil reais por ano, tá?